Então vou contar essa história aí, né, da reforma Pereira Passos, que foi ali no século XIX, né, o bota abaixo ali, né, como foi um período importante até para o surgimento do samba, né, Vitor? Já que a gente quer falar de história do samba também, né, a reforma Pereira Passos ali, que começou no século XIX, que botou abaixo os casarões, né, os cortiços, né, um grande cortiço atrás, antes da governança do Pereira Passos, foi o Cabeça de Porco, que foi botado abaixo, um dos maiores cortiços no centro do Rio, né? A gente fala muito de segregação socioespacial nesse período, né? Como os negros teve que ficar afastados ali do centro do Rio, né? E a partir daí que dá o surgimento das favelas, ali na favela na Gamboa, né? Por isso essa história também do Pereira Passos, né? A gente falou aqui sobre Tia Seata na música, né? Uma grande quituteira, uma grande mãe de santo, uma das maiores figuras do mundo do samba. Sem Tia Seata não tinha samba, né? Vou deixar até o Vitor contar um pouquinho de Tia Seata, que está fresquinho na memória dele, que apresentou monografia sobre isso agora, né? Tá fresquinho nada, mas essa, como tu falou, a reforma do Pereira Passos pegou um pouco dessa situação, que jogou os negros um pouco mais para lá, né? Como sempre, né? Que vocês sempre vão fazer isso com a gente, mas criou sim um movimento que da Tia Seata com o pessoal que se juntou ali em volta, foi um ajudando o outro, criando oportunidades entre eles mesmo, um ajudando o outro, que naquela época não tinha família de sangue. A maioria que era, o pessoal vinha, as famílias eram as famílias de centro de terreiro. Os negros eram desse jeito. Que, tipo, tinha a mãe de santo era mãe de todo mundo, pô. Então a Tia Seata e as outras tias eram mães de todo mundo. Todo mundo se ajudava. E graças a essa... Graças não, né? Infelizmente, graças a essa situação, eles ficaram mais e mais... Foi muito complicado, pô, porque... Para ver, tu não tem tua família por perto, mas... E não tem casa. Tu vai ter que ter em algum lugar. Os negros ainda continuavam chegando, né, irmão? Mas a gente para pensar que se não fosse esse movimento hoje, a gente não estava aqui. Sim, sim. Hoje a gente não estava aqui. Porque foi a luta deles que fez a gente continuar lutando até hoje. Por espaço, pô. Até para tocar samba livremente, né? E para falar um pouquinho mais de Tia Seata, que eu acho que é a figura mais importante do mundo do samba, É a mãe, né, mano? Que talvez nem todo mundo conheça, né? Essa mãe de santo, quituteira ali na chamada Pequena África, ali na Pedra do Sal, né? Naquela região ali do centro do Rio de Janeiro, né? E uma história que deixou essa história dela mais potente foi que o Venceslau Braz, o então presidente da época, tinha uma ferida na perna, né? E não curava de jeito nenhum. Então, ele pediu para que o motorista visse, né, alguém para curar. Ele falou para o motorista, pô, Tia Seata tem que dizer que o poder dela como mãe de santo é sinistro, né? Então, ela foi lá, curou a perna dele e ela falou, o que você quer? Ele falou, eu quero que minha casa, já que os negros sofriam muita repressão, eu quero que minha casa não tenha repressão. E ela pediu um emprego para o marido dela na repartição pública. Então, é aí que a gente fala que surgiu o samba de fato. O samba teve uma casa, né, para poder fomentar ali, né? Então, o samba, historicamente, ele é datado em 1917, com o surgimento do samba com o telefone, com o primeiro samba chamado Pelo Telefone, que foi gravado como samba carnavalesco, né? Mas já tinha samba ali como estilo musical, né? Só que alguém gravou ali, também uma outra polêmica também, que é o Pelo Telefone também, que é uma história também cheia de polêmica com regravação, porque fazia referência a um jogo de roleta, né? Um jogo de azar que tinha na Carioca, que era proibido, mas tinha a conivência da polícia, né? Então tinha um versinho, né? Por que isso, né? Também explicando o que é samba também. Samba é praticamente, que era antigamente samba, era uma primeira e o resto tudo versado, né? Tudo improviso. Então tinha um versinho que estava se popularizando de o chefe da polícia pelo telefone me mandou avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Só que ninguém assumiu a autoria dessa música, né? Donga é um cara muito esperto, né? Ele mudou, ele homenageou os carnavalescos, o chefe da folia pelo telefone, e registrou. E ficou registrado como samba carnavalesco. Então, ficou registrado como o primeiro samba, né? Ele não que ele queria fazer samba, né? Ele não teve essa sagacidade. O ritmo dos negros naquela época era o machixe, né? Ele sabe bem, né? Ele não tinha essa pretensão de fazer samba. Só que a história confundiu ou registrou pelo telefone como o primeiro samba, né? Então, assim, para dizer a importância da Tia Seata, a importância da casa da Tia Seata, né? Para o samba e para os negros no geral, né?